Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz da Verdade Podcast. Mais uma vez estamos aqui nessa mesa trazendo um tema de muita relevância para a caminhada cristã. Hoje em especial eu estou com duas convidadas, sim, duas mulheres que estão junto conosco nessa caminhada cristã para falarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a vida em oração, sobre a caminhada cristã, enfim, muitos assuntos que a gente vai conversar hoje aqui, um bate-papo voltado para as Escrituras e para a honra e glória de Deus. Estou recebendo aqui a irmã Anne Aragão, da Igreja Verbo da Vida. Isso. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe o nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Queria que você se apresentasse aí pra gente. Então, meu nome é Anne Aragão, sou casada com Emerson, que está ali nos bastidores. Nós temos 3 filhos, né? Eu passei um bom tempo da minha vida trabalhando em banco, fiz carreira no banco. Sim. E estudei letras, estudei gestão financeira, gestão comercial. Comecei um bacharelado em teologia. Sim. E estou formando agora o primeiro ano do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Amém. E sou autora, né, coautora, escritora desse livro, Somos Isabéis. Vamos já falar sobre esse projeto belíssimo. Mulheres que Geram, amiga de Eliane. Estamos aqui prestigiando o Vozes da Verdade hoje com o pastor e será uma grande honra. Obrigado. Ainda não sou pastor, tenho um chamado, mas Deus ainda não chegou o meu momento. Ele é que sabe o momento certo. Mas estamos aqui com a Eliane Lopes, ela é da Igreja Assembleia de Deus, está aqui também hoje para dividir conosco a sua experiência na caminhada cristã. Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigado. Eliane, ela também faz parte do livro, né? Vou já falar sobre o livro. Aliás, daqui a pouco eu falo sobre o livro. Eu vou pedir para a irmã Eliane aproveitar, ela orar para começar o nosso bate-papo, né? Mas enfim, quero que a senhora se apresente. Então, obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast Voz da Verdade. Meu nome é Eliane Lopes, sou da Assembleia de Deus, aqui em São Luís, do pastor Coutinho. Sim. Me congrego na Assembleia de Deus, área 123, e para mim é uma honra estarmos aqui participando desse projeto, né? Participando desse momento de conversa para falar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, esse momento aí da mulher como um papel principal Sim. na obra cristã envolvida, e vamos lá. É isso aí. Bom, o tema de hoje, gente, é o papel da mulher na caminhada cristã. Na verdade, a importância, né, o papel da mulher enquanto a presença dela, né, na família, nos lares, na igreja, na sociedade. Eu acho que a gente vai levantar alguns temas importantes aqui. Mas antes de falar aqui, de começarmos o programa definitivamente, eu gostaria de pedir para a irmã Eliane orar por nós, por favor. Senhor, nesta tarde queremos bendizer o Teu nome, louvar ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de podermos estar, Senhor, adorando ao Senhor. Cada oportunidade, Senhor, é um chamado e nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Te pedimos que o Senhor seja o centro de tudo esta tarde, que toda honra, toda glória, tudo seja para Ti, porque Amém. Em Ti vivemos e nos movemos e em Ti existimos. Amém. Pedimos que o Senhor venha fazer parte desta tarde tão agradável como convidado principal. Amém. Nós queremos louvar e que tudo aqui, Pai, que seja falado, possa produzir edificação para aqueles que estão ouvindo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom, gente, é uma alegria mesmo estar recebendo vocês duas aqui hoje. A gente, como praxe, a gente começa o nosso programa ancorando nossa conversa com um versículo base, um versículo bíblico base. Vou pedir para o Roberto colocar na tela aí o nosso versículo de hoje, que está em Provérbios no capítulo 31, o versículo 30, que diz assim na versão Ara: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
Glória a Deus, né? Amém. Então, minhas irmãs, amém, amém. Eu acho que as mulheres são dádivas divinas, são dádivas de Deus, criadas para a glória de Deus, para acompanhar o homem na sua caminhada. Foi assim no primeiro casal, no casal federal, e tem sido assim ao longo de toda a nossa trajetória humana, né? As mulheres, elas são partes integrantes de um corpo que é a Igreja de Cristo, né? Então, trazê-las aqui hoje é uma alegria para mim, não é? Então, esse versículo é um famoso versículo que trata da mulher virtuosa, né? Que tem virtudes, né? E como está escrito, né? Como um conselho de uma mãe para um filho, ele destaca que a verdadeira essência cristã não está apenas na aparência, né? E algumas habilidades, mas sim no temor a Deus. Então o versículo traz esse pensamento para que a gente faça uma vida, né, que seja identificada e possa inspirar outras mulheres também, não é? Então, trazendo vocês duas aqui como um papel fundamental, diferente do que a sociedade, vamos dizer assim, impõe às mulheres, né? As mulheres serem muito bonitas, muito perfeitas, no que diz respeito à estética, né? Empoderadas. E aí, a gente está trazendo aqui um tema que é exatamente o temor. Né? Bendito é a mulher que teme ao Senhor e faz desse temor a sua caminhada de vida. Não é? Então faz parte do paralelo da mulher virtuosa. E aí eu queria, antes de passar a pergunta para vocês, falar sobre esse projeto de vocês, que é um livro, vocês participaram de um livro, uma coletânea de experiência de mulheres como vocês, mulheres que eu posso dizer, mulheres que são cristãs, são pessoas comuns, né, digamos assim, mas que têm as suas experiências com Deus e que retrataram essa obra maravilhosa aqui, que somos Isabéis. Bom, Isabel na Bíblia foi a mãe de João Batista, uma mulher que desde sempre, né, desde o início, ela recebeu a visita do anjo e foi dado a ela vamos dizer assim, num momento de idade avançada, né, foi dado a ela o milagre de ter um filho. Este filho, ele foi quem antecipou, vamos dizer assim, pavimentou, né, a vinda do Messias, de Cristo. Ele pregava às multidões, ele passou com um bom tempo da vida dele, João Batista, filho de Isabel, pregando Jesus nos desertos, fez votos de pobreza, andava vestido de saco, comendo abelhas, mel, gafanhoto, enfim, e vivendo simples, né, de uma forma simples, né? E depois Jesus foi batizado por ele, cumprindo um mandamento, né, uma ordem de que ele precisava ser batizado por homens, porque ele veio como homem para depois partir do seu ministério. E Isabel, ela teve um papel de protagonismo também da Bíblia, assim como várias mulheres, Esther, Maria, irmã de Marta, enfim, várias mulheres na Bíblia que tiveram seus protagonismos. E agora vocês chegaram aqui, porque vocês fazem parte desse pacto também. Sim. Então, não só, digamos assim, as que estão marcadas na Bíblia, porque era preciso fechar a Bíblia, mas a vida continua. Sim. E a história de Deus é a história tratada por vocês aqui nas experiências de vocês. Isso. Então, para começar, queria começar com a irmã Anne. Como foi a sua experiência? Queria que você contasse um pouquinho do seu testemunho mesmo, né? Para que a gente possa aqui, de uma forma bem sucinta, depois, não vamos dar o spoiler completo para as pessoas comprarem o livro, né? Mas, enfim, como foi essa experiência, minha irmã? Então, só puxando o gancho aí dessa sua primeira fala, né? Sim. Das mulheres hoje, nós estamos ainda escrevendo o livro de Atos, né? Sim. Porque a história da igreja, ela continua acontecendo, continua existindo. E sobre o versículo chave, base, né? Que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. Né? E aí já me linka com o Salmo 128, né?
que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, o trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. A sua esposa, aí já puxa a esposa. Para a mulher, né? No interior da sua casa, será como uma videira frutífera, os seus filhos, enfim. Então, viver esse temor do Senhor é realmente o princípio dessa sabedoria, né? Essa sabedoria divina, sobrenatural. Sim. O convite do livro, ele chegou, como eu já contei algumas vezes, ele chegou como um empurrão de Deus realmente, Sim. né? Eu não fui convidada pela editora, ninguém me indicou, né, a escrita desse livro, mas o próprio Deus, né, o Espírito Santo falou comigo. E eu tive uma visão de Deus, uma visão espiritual, e nessa visão eu estava escrevendo. Sim. Eu não sei o que eu deveria escrever a princípio, naquele momento, mas fiquei como Maria, né, considerando isso no meu coração e orando a respeito disso, né? Senhor, escrever o quê? Sobre o quê, né? Para quê? Desculpa. E nessa época eu estava fazendo o bacharelado em teologia, eu imaginei que fosse escrever pregações, deixar algumas mensagens prontas, de repente, para ministrar em algum lugar. E aí a gente teve o Projeto Isabel, que é um projeto que acontece aqui em São Luís, uma vez por mês, onde mulheres de várias denominações, né, e convidadas se reúnem para um culto de adoração a Deus, ministração da palavra. E um desses dias que eu fui no Projeto Isabel, a pessoa que foi ministrar a palavra, Sim. a Fabíola, da editora Chave Mestra, ela estava lá, né, ministrando. E aí o Espírito Santo começou a ministrar realmente ao meu coração, que era sobre o livro. Então, depois eu entrei em contato com ela e fui dando os passos até que nasceu o livro Somos Isabéis. E foi uma experiência muito, assim, eu digo, muito difícil, algo que surgiu assim e a senhora fez de um... Não foi difícil, muito tranquila, a editora muito acolhedora, nos acolheu muito bem, tem todo um suporte realmente da editora com relação a essa escrita. Eles deixam, obviamente, a gente bem à vontade para criar os nossos capítulos, e a gente busca o Senhor em oração, pede direção, né, que o Senhor nos guie, unção mesmo, para escrever, e aí vai vindo as palavras. Sim. E a gente vai... eu estou lhe perguntando isso, a senhora me perdoe se eu lhe interromper, porque muitas mulheres que estão agora em casa e que de repente que estão sendo também instigadas ou no seu coração tem a vontade de escrever alguma coisa, de testemunhar o nome de Cristo, que aqui o nosso papel aqui é sempre motivar as pessoas a fazerem, quebrar esses paradigmas, né? Porque às vezes você diz, eu vou escrever um livro, eu vou escrever um capítulo, ou vou colocar em uma editora para isso. Isso parece assim uma coisa do outro mundo, mas assim, primeiro a ajuda de Deus, né? Eu acho que para o nosso Deus não tem nenhuma barreira que não possa ser quebrada, né? E segundo é motivar as pessoas mesmo a falarem de Deus, a escreverem de Deus. Pessoas, minha irmã Eliane, Eliane, isso, se escrevem tanta bobagem, né? A gente abre, às vezes, jornais, a gente abre revistas, a gente abre livros mesmo, que pessoas escrevem tanta bobagem, e outras pessoas que querem escrever sobre Deus e não têm oportunidade, né? Às vezes, é isso que a gente quer motivar aqui, minha irmã, hoje, né? Mas como foi a sua experiência mesmo em escrever o seu testemunho? Então, eu orei bastante a respeito do que eu deveria escrever, né? Eu escrevo no meu capítulo, eu falo sobre adultério. Sim. Né? Meu marido está aqui, isso não é mais um problema entre nós. Sim. E eu perguntei para o Senhor o que eu deveria escrever. Eu não queria escrever sobre isso, de fato. Eu queria escrever sobre outro assunto qualquer, né? Mas o Senhor me direcionou e me confirmou, né, de várias situações que eu deveria escrever sobre isso. Sim. Porque Deus tem um propósito nisso. Sim. Né? E aqui é uma questão de chamado, de propósito, de realmente direcionamento do Senhor. Né? E aí eu passei para o próximo passo, Senhor, como que eu vou escrever sobre isso sem expor pessoas, né? Sem expor meu marido, sem expor minha família, meus filhos, sim, sem expor
algumas pessoas envolvidas, e o Senhor foi me dando essa sabedoria, porque enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Sim. Né? Então, o temor do Senhor realmente vai trazendo essa sabedoria. Né? Então, eu pude escrever sobre isso de uma forma clara, transparente, com Sim. toda a sinceridade realmente do meu coração, da minha vivência naquele momento. É um testemunho assim, de todas as coautoras, porque eu acredito que na escrita todo mundo chorou, né, Eliane? E a gente revive né, aquelas emoções, enfim. Então, é um livro que ele foi gerado, inspirado realmente pelo Espírito Santo. É um livro bonito, de muitos testemunhos reais, né, de como Deus levantou mulheres. Sim. Né, das mais variadas situações, de pessoas que não conseguiam gerar, de pessoas que perderam filhos, Sim. de pessoas que foram traídas, de pessoas que foram abandonadas, enfim. Tiveram traumas na infância. Traumas, e de como Deus levantou essas pessoas, porque Ele é um Deus presente, que cura, que refaz, né, que levanta. E hoje nós estamos aqui para dar esse testemunho de creia em Deus, confie no Senhor, porque Ele pode fazer todas as coisas. Amém, amém. Irmã Eliane, e a senhora? E a senhora, como é que foi? Como é que foi essa experiência na escrita? Foi algo desafiador. Algo interessante que o senhor falou foi sobre como nós nos sentimos. Às vezes, a gente acredita que só alguém lá que a gente admira possa viver uma experiência dessa, e a gente é meio que, né? Sim. Acha que não, a nossa história não é boa o suficiente para ser contada, para ser mencionada. E aí, quando eu recebi o convite, foi uma amiga minha que me indicou. E aí eu costumo dizer que eu sou leitora, eu amo livros. Sim. Eu gosto muito de ler. E eu lembro que, mais ou menos um ano passado, uma amiga chegou para mim, ela foi para uma conferência e ela trouxe um livro, né? Da Flávia Arraes, né? E aí ela disse, olha, amiga, não demora muito, vai ser tu que vai escrever. Porque ela sabe que eu gosto de livro. Sim. Aí eu comecei a rir. Aí, sabe essas conversas simples que a gente tem com os nossos amigos, que a gente acaba, né, pensando que é só... E aí passou-se um tempo, uma amiga minha participou de um projeto de uma escrita de um livro e disse, amiga, eu senti o desejo de te indicar. E eu disse, não, menina, que isso? Olha aí. Eu não, o que eu vou escrever? Aí ela disse, amiga, tu tem história para escrever. E aí nasceu esse projeto. Sim. Né? E ela disse, olha, vai ser tudo rápido. Isso foi em março. Sim. Né? Foi em março e ela me falou isso, a gente foi para esse mesmo evento que a Anne foi. Sim. E quando chegou lá, a Fabiola já tinha um projeto, Somos Isabéis. Sim. E aí ela já veio e disse logo para mim, não, você vai participar. Né? Nós estamos com um projeto lindo aqui, eu quero fazer com mulheres maranhenses, eu quero que a história de mulheres maranhenses chegue em outros lugares. Legal. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. E dali a gente fica naquela expectativa, será que é mesmo? Não, acho que é muito grande para mim. Né? E foi essa a sensação que eu tive quando eu recebi o convite, algo grandioso demais para mim, eu não vou dar conta. E aí eu aceitei o convite. Mas é isso que Deus quer, né? Deus quer mostrar a nossa pequenez diante da glória e da tão grandiosa, da sua grandeza. E aí eu aceitei o convite, assinei o contrato com a gravadora e com a editora. E aí, nesse processo, a gente pensa assim, é tudo fácil, vai fluindo tudo. Para algumas pessoas... Pode até ser, mas a gente acaba tendo algumas resistências com algumas coisas. Sim. E aí a gente se vê em momentos vivendo uma promessa, né? Porque Deus anuncia que você vai participar de algo e você fica ali questionando se é ou não, se é o momento, se você consegue, se não Sim. consegue. E eu passei por todo esse processo e eu lembro que houve especificamente, já estava bem mês de junho por aí, eu ainda não tinha conseguido escrever nada. Porque eu dizia, meu Deus, para trás. O que eu vou escrever no mês de junho?
E era para entregar quando, irmã, isso aí? E eu precisava entregar no dia 26 de julho. Julho. Não lembro mais. Foi 26 de julho, mais ou menos. Tava bem apertado o tempo. E aí eu senti, era como se o Senhor tivesse assim me esticando. Sim. Contrações. E aí quando a gente acredita e acha que não vai produzir nada, Deus vem e mostra que a gente pode de uma produzir. forma sobrenatural. Né? E necessariamente no meu capítulo, eu conto de uma conversa que eu tive num consultório, né? Eu tenho uma cicatriz no meu rosto, e aí a médica perguntou de que era essa cicatriz. E aí aquela pergunta ficou o dia todo, né, na minha cabeça, e quando foi à noite, eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu tinha passado há 23 anos atrás, que foi o período da cicatriz. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e nessa noite foi algo assim extraordinário, porque eu só chorava. Amém. Mas o choro não era de dor, o choro era de alegria por ter vivido aquela estação, por ter superado e por Deus ter me dado um novo sentido, Amém. ter ressignificado a minha dor. E aí eu comecei, o livro foi fluindo, o capítulo foi fluindo. Rios de águas vivas, né, amigo? E foi bênção de Deus. Amém, amém. Bom, a gente tem essa coletânea, vou mostrar novamente aqui o livro, Somos Isabéis, Mulheres que Geram. Então, realmente, para que vocês possam... aonde é que a gente consegue esse livro, comprar esse livro? Tem um Pode endereço? comprar com as coautoras. Com as coautoras. Eu vou deixar aqui embaixo os arrobas das duas, o Instagram, os e-mails, enfim, onde pode fazer. Está na Ruach também, não? Na Ruach também. Na Livraria Ruach também, é importante que a gente faça, porque assim, volto a dizer, assim como a experiência de vocês, tem várias outras mulheres que poderiam estar também descrevendo os seus testemunhos e colocando essa semente no coração de várias pessoas, né, que estão no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de renascimento. A senhora fala sobre isso no livro, né, de ter de recomeçar um ciclo. Eu acho que todas vocês têm assim, não só o toque do Espírito Santo na vida de vocês, mas a prova do renascimento a partir de um registro, né? E aí vocês continuam a vida de vocês e vão poder testemunhar isso em loco, em vida, né? Mas enfim, vamos entrar aqui em algumas questões que eu acho que o papel da mulher hoje é um papel muito importante, principalmente para os homens. Eu sou homem, eu sei, graças a Deus eu convivo com a minha mulher e com minha filha, enfim, mulheres que me dão essa sustentação, esse suporte, né? Porque quem me sustenta mesmo é o Senhor. Mas essas mulheres que me acompanham, minha mulher Marina, quero mandar um beijo para ela aqui agora, ela está com certeza assistindo em casa agora aí. Mas enfim, eu queria fazer uma pergunta começando o seguinte: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, né? A gente sabe que quem teme o Senhor é um bem-aventurado, né? E assim, como isso se aplica no dia a dia? Temor não é um temor qualquer, é um temor de subserviência mesmo, de entender que nós somos pequeninos diante do Senhor, não é isso, irmã? Sim, com certeza. Esse temor do Senhor, ele se aplica no nosso dia a dia em tudo. Porque não tem como viver uma vida cotidiana, a vida com o mundo lá, a vida no trabalho, a vida em qualquer esfera, sem o temor do Senhor, né? Então, o temor do Senhor realmente é o norteador da nossa vida. É o Senhor que nos dirige em todas as coisas, é a sua palavra, é a sua presença, é essa certeza que Ele está nos vendo, que Ele está conosco, né? Não é um temor de medo. Sim. Né? Porque o Senhor não... Me perdoe, que foi muito apregoado na igreja primitiva, né? Aquela questão da religião ser uma religião de medo, de imposição. Não é isso que a Bíblia fala. Não, é sobre isso. É sobre realmente o temor de Deus, sobre a questão de você obedecer os seus mandamentos, saber que o nosso Deus é justo, né? Ele é um Deus de amor, sim, mas ele é antes um Deus de justiça. Sim. Então, portanto, isso o temor de Deus é um temor divino, digamos assim. Com certeza. Né? E eu creio muito que o amor do Senhor e esse temor, eles caminham juntos realmente, né? E assim, só para a gente entender aqui e dar encaminhamento à nossa conversa. Eu sei que, hoje em dia, eu vou lhe provocar. Agora eu vou começar a lhe provocar.
E pela sua trajetória, vou dizer assim, administrativa, com sua formação, a senhora estava no mundo corporativo, né? E a gente sabe que hoje se apregoa, né? Muito que as mulheres são empoderadas, enfim, assumem o papel dos homens muitas das vezes. Isso é um problema muito grande, bíblico, né? Porque a gente sabe que a mulher realmente ela deve ter o papel dela dentro da sociedade e deve assumir responsabilidades, com certeza. Mas existe uma diferença entre esse feminismo que é levantado aí de uma bandeira e a mulher que ela é a mulher do Senhor, a mulher que vive por baixo das leis do Senhor. Existe uma diferença muito grande nisso, né, minha irmã? E você é uma pessoa assim que me parece que tem essa experiência corporativa de liderança, de protagonismo até, né? Como é que a senhora vê essa questão aí dessa bandeira aí, essa diferença? É muito diferente, né? A mulher ser feminina e a mulher ser feminista. Sim. Né? Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou essa capacidade de governo, de domínio, de liderança dentro da mulher, dentro do homem, dentro do ser humano, dentro da humanidade. Sim. Né? E o Senhor disse: crescei, multiplicai-vos, dominai sobre toda a terra. Certo? Então existe esse potencial latente dado pelo próprio Deus, né, para que a mulher realmente assuma posições, lugares de destaque, de liderança, sim. Porém, dentro de casa, nós temos papéis diferentes. Sim. Né? Dentro de casa, meu marido é o cabeça e eu sou a auxiliadora idônea. Nós caminhamos juntos. E ele até veio no caminho lendo um texto para mim, discorrendo sobre isso. Sim. Sobre estar aliado na mesma missão, sobre ter esse entendimento, sobre caminhar em acordo. Né? E eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não tem problemas, que a gente concorda em tudo e que a gente não tem diferenças. Nós somos pessoas normais, né? Sim. Uma família normal. Mas eu sempre quis ser mãe e eu sempre assumi esse meu papel de mãe. Né? Quando eu trabalhava no banco, por exemplo, e meu marido viajava bastante, então eu ficava, às vezes, 15 dias, né, trabalhando, cuidando de casa, cuidando de menino. 3, né? Imagina aí de escadinha. Multipapéis, né? Multifacetada, mas existe uma multiforme graça de Deus também, né? Sem dúvida. Que é derramada sobre nós e o Senhor nos capacita. Graças a Deus eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. E hoje meus filhos já estão grandes, né? Criados, a mais nova já tem 18 anos, todos na igreja. Glória a Deus. Graças a Deus. E é o Senhor que nos conduz realmente. É viver nessa dependência do Senhor. Entender essa questão de que nós temos potenciais para viver o plano original de Deus, né? E a gente precisa sempre voltar ao original, como eu cito aí no meu capítulo. Sim. Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim. E a vontade dEle é, e ponto. E ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Então, viver isso é um lugar de satisfação realmente, de plenitude. E assim, a gente sempre tem essa função de relembrar algumas questões. Sim. Por exemplo, eu, como eu falo, a minha mulher ela é minha auxiliadora. E sendo auxiliadora, muitas das vezes é ela que resolve as coisas. Sim. Ela que resolve, ela diz, rapaz, vai por esse lado, a mulher realmente ela tem mais essa visão, essa sensibilidade, às vezes, de resolver um problema, ela vê para um campo mais emocional. Então eu acho que esse papel ele foi difundido de uma forma, vamos dizer, carnal ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos, né? E confundiu muito esse papel. Até o próprio homem hoje na sociedade, ele se confunde muito o papel dele com o da mulher, né? Às vezes tem homens que são protegidos pelas mulheres, se escondem por detrás das mulheres. Mas, minha irmã Eliane, é o seguinte, eu queria trazer aqui um tema seguinte, dentro da casa, assim, a influência espiritual. A minha mãe, eu lembro, né, minha mãe é de formação católica, a família da minha mãe sempre português, né, eu sou neto de português, então tem aquela influência da igreja católica, enfim. E minha mãe lia muito a Bíblia com a gente e tudo, e ela fazia diferença. Eu acho que na família moderna, isso está muito
tá equilibrado. Mas ainda a mulher, ela faz parte, ela tem uma influência espiritual dentro do lar. A senhora foi essa diferença no seu lar? Está sendo, por exemplo? Sim, sim. É algo bastante interessante que a gente vê hoje em dia, que a nossa sociedade... a Anne falou sobre a diferença do ser feminina e feminista. Sim. Né? E a gente percebe que desde o início da criação, a mulher, embora o homem tivesse esse lugar de governo, a mulher ela tinha um poder de influência. Sim, e foi sim. por isso que o inimigo foi por meio dela. Sim. Né? Porque ela tem esse poder de influenciar. Nós, hoje em dia, mulheres donas de casa, mulheres casadas, solteiras, mães de filho, nós temos esse poder de influenciar as pessoas. Sim. Hoje em dia a sociedade ela está assim numa corrida frenética de tentar copiar. E aí busca muitos referenciais, busca muitas pessoas que sejam referências, né, de empoderamento, mulheres aí que estão todo o tempo vendendo uma imagem. E o exemplo de Provérbios 31, Sim. ele vai resumir, né, sobre uma mulher. O exemplo de uma mulher, uma dona de casa. E em alguns momentos a gente olha para esse capítulo e a gente pensa assim, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, porque essa mulher, ela acorda de manhã, de madrugada, e ela faz isso, e ela vai buscar isso, e ela que governa. A gente vê essa mulher num lugar de governo. Sim. Né? Acaba sendo ela que... não vendo o homem Sim. exercendo um papel ali. Por quê? Porque ela está ali dominando. Mas não era isso o foco principal, porque a chave do capítulo é esse. Mas Sim. a mulher que teme ao Senhor. Ou Sim. seja, não é a busca de ser tudo aquilo que a mulher de Provérbios 31 faz, mas é a busca por depender do Senhor para ir para este lugar. Então, eu consigo influenciar outras pessoas quando eu sou submissa ao Senhor. Sim. E foi nisso que Eva, né? Ela errou. Porque ela foi pela questão própria, né? Sim, ela queria essa autodependência, né? Porque nós, hoje em dia, percebemos que nós somos tentadas todo momento. Sim, né? claro. A fazer mesmo, construir Sim. sem Deus. Né? A não temê-lo. Sim. Né? Porque uma mulher que ela não teme ao Senhor, ela faz aquilo que dá na telha, aquilo que tem vontade. Se é para fazer isso, e ela não entende qual é o seu lugar, qual é a sua posição. E eu acho que existe um bombardeio, né, por parte das redes sociais, por parte das novela, enfim, de todas as mídias, né, contemporâneas, de um papel de uma mulher perfeita. Eu falei no começo aqui, né, de uma mulher que tem um corpo perfeito, que tem uma beleza padrão. Esses dias eu estava comentando com um amigo que as mulheres estão todas iguais, assim, cílios grandes, óculos grandes, o cabelo esticado, ou seja, não existe um padrão, é o mesmo, e a mulher se auto-exige que seja daquele jeito. Então, assim, você não vê isso numa mulher cristã temente a Deus. A mulher temente a Deus, ela agrada ao Senhor e não ao homem. É bíblico isso também, né? Mas a senhora falou agora há pouco sobre cansaço, né? E lá em Mateus 11 no versículo 28, diz assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acheis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, assim, como aprender a descansar no Senhor diante de tanto desafio, trabalho, família, filhos, carreira, estética, né? Eu acho que está aqui, né? A Bíblia nos diz aqui de que forma que nós temos que fazer, mas como é que a senhora enfrenta isso, assim, seu dia a dia? Eu acredito que é o equilíbrio. Né? Nós vivemos em um tempo hoje em que ou a gente quer fazer muito ou a gente deixa de fazer muito. Tipo assim, ou faz muito ou não faz nada. Algumas mulheres cristãs, elas estão vivendo também, sendo bombardeadas, porque elas não conseguem fazer o muito. Sim. E aí acabam não fazendo nada, né? Sim. E aí o Senhor nos convida para esse lugar de equilíbrio, né? Sim. Então eu preciso trazer a minha vida para estar equilibrada, né? Com aquilo que o Senhor exige de mim. Então, esse cansaço, talvez eu esteja fazendo demais, porque
todo excesso ele vai revelar uma falta, né? Então, quando eu estou muito ocupada com as coisas terrenas, é porque está faltando alguma coisa aqui, né? Tem uma disfunção bem ali. Sim. E essa disfunção, ela parte para o lado espiritual. Porque se eu não buscar primeiro colocar a minha vida sobre o governo de Cristo e alinhar a minha vida de acordo com a vontade de Cristo, tudo vai desmoronar. E o cansaço vai vir. Assim, eu acho assim, a gente tem que aprender a descansar no Senhor. É muito difícil hoje, né, minha irmã? Principalmente a mulher. A mulher tem como eu falei aqui, o papel da mulher hoje é muito árduo. E a gente olha, né, as mulheres modernas, elas não têm tempo, até para elas, né? Você pode ver as pessoas que colocam lá nas suas redes sociais lá, mimimei, né? São as que têm mais tempo. Aquelas que têm mais tempo que bora assim, mimimei. As mulheres que estão nesse árduo trabalho de filhos, de trabalho, não tem como mimimar, né? Mas enfim, tirando essa geração mimimei, voltando para a geração que realmente dobra as mangas e parte para cima do trabalho, que são essas mulheres que têm esses desafios aqui de serem mães, de serem profissionais e também servirem ao Senhor. É muito difícil a gente virar essa chave. Como cristão, eu sempre digo isso. A gente tem aquele... Quando acontece um problema, a primeira coisa que a gente faz é enfrentar o problema. Sim. Deveria ser o contrário. Quando acontecesse um problema, a gente joelho, ora, pede por Espírito Santo nos dar um encaminhamento, vai ler a palavra de Deus, pedir conselho, aconselhamento bíblico para pastores, para as pessoas que estejam mais maduras, né, na fé, de caminhada, e aí sim, participar, resolver um problema com um pouquinho, né, de segurança, mas com total reverência ao Senhor. Acho que esse é o grande desafio, né, minha irmã? É descansar no Senhor. É difícil para a mulher moderna descansar no Senhor? Os meninos deixam essa escadinha aí? Deixa. Na verdade, assim, enquanto vocês conversavam, eu estava aqui, subiu assim ao meu espírito um texto da palavra do Senhor que diz: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, né? Então, quando a gente tem os olhos do nosso entendimento realmente iluminados pelo Senhor, e claro, nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, então quem deve governar a nossa vida, né? O nosso ser, as nossas emoções, é o nosso Espírito guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sim. E aí eu me recordo, por exemplo, que algumas amigas gerentes do banco também, como eu era. Gente, trabalho de banco é um trabalho extremamente estressante. Uma vez li uma reportagem que estava cotado junto com médicos, enfim, como uma das profissões mais estressantes, né? E elas diziam como é que eu durmo à noite, porque elas dormiam com Rivotril. Sim. Né? E não estou fazendo uma crítica a quem dorme com Rivotril, se o médico passou, tome, não é sobre isso. Se for alguma doença, uma enfermidade... Isso, tome a medicação, não é sobre isso, mas é sobre essa questão de realmente ter um favor sobrenatural sobre nós, os que cremos, os que nascemos de novo. Sim. Né? A palavra do Senhor diz: em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque o Senhor me faz descansar, repousar segura. Sim. Então eu sou guiada pelo Espírito da verdade. Ele é a verdade. Ele me guia a verdade. E eu posso ter segurança, confiança e posso descansar. Uma vez me lembrei aqui, meu marido, eu disse para ele que eu estava cansada dessa lida de casa, porque é cansativo. Sim. Tem dias que são mais fáceis e dias mais difíceis, e acho que era um dia desses aí de faxina. Sim. E eu disse: meu Deus, estou tão cansada. E aí ele disse: mas minha filha, aquela mulher de Provérbios 31, fazia tanta coisa, né? Eu disse: mas lá diz um versículo que diz assim: ela acorda cedo e atarefa as suas servas. Ou seja, ela tinha toda uma estrutura. Ela tinha uma rede de apoio, né? Muito boa, né? Então ela atarefa as suas servas.
A gente sorriu e brincou. Ele tem isso na Bíblia? Eu disse, tem. Mas é sobre isso, sobre descansar realmente no Senhor. E na verdade, a gente tem que aprender. Eu tenho um meu irmão, meu pastor, Clóvis Cabalau, que ele disse assim, rapaz, eu tô aprendendo muito com os gatos. Ele virou gateiro esses dias. Ele pai começou, de pet. ele começou com... ele é pai da Sofia, né, também, mas assim, ele ganhou um gato, se apaixonou, hoje ele tem 4, 5 na casa dele. Aí ele falou, tô aprendendo com os gatos. Os gatos tá pegando fogo a casa, os gatos estão lá dormindo, não estão nem aí pra nada. Rapaz, olha só a calma desses gatos aí, dorme. É um animal que nos ensina muita coisa também. Mas a senhora falou agora há pouco, eu vou passar essa bola aqui pra irmã Eliane, o seguinte, a senhora falou sobre disciplina, né? Que às vezes a gente precisa, e a mulher, principalmente a mulher mais madura na fé, não a mulher mais velha, não, mas a mulher mais madura na fé. O papel dela está em Tito capítulo 2, no versículo 3 até o 5, diz o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhante às que sejam sérias em seu proceder, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, recém-casadas, a amarem ao marido e os seus filhos. E segue o versículo. Ou seja, aqui Tito está instruindo o papel de cada um dentro da família. Então, a mulher, como mais madura na fé, ela tem um papel de passar essa experiência para outras mulheres nos seus relacionamentos. Isso é fundamental, né, minha irmã? Eu acho que esse livro traz muito disso, de levar as pessoas mais inexperientes a viverem essa fé presencial que vocês tiveram, essa fé de experimental que vocês tiveram, né? Essas experiências aqui, né? Sim, sim. É muito importante para nós, mulheres, termos essa referência, né? Por quê? Porque todo mundo passa ou já passou por uma situação difícil. Quando você encontra alguém que passou pela mesma situação e ela tem ali uma palavra para te dar, né? Uma mulher cristã. Por isso é muito bom a gente saber quem são onde são as mesas que nós estamos nos sentando, quem são as nossas referências como mulheres, né? A referência não é quem está fora, mas às vezes quem está dentro ali do teu convívio, dentro da igreja, né? Nós precisamos buscar isso. O livro mesmo fala sobre Isabel. Sim. Né? Isabel, ela foi essa mulher que viveu esse milagre. E quando o anjo fala com Maria, ele aponta para quem? Ele aponta para uma mulher madura. Sim. Uma mulher que já estava, e ele diz assim, ó, boa. Isabel já está no seu 6º mês. Sim. Ou seja, você está iniciando um processo que alguém lá na frente já passou. Sim. E ela já está no 6º mês. Então ela tem bagagem para te ajudar, para te instruir. E aí Maria vai lá, né? Quando chega lá, ela passa por 3 meses, eu acredito, né? Sim, 3 meses. 3 meses aos cuidados de Isabel. Então, isso mostra ali aquele cuidado que nós precisamos ter com as nossas referências. Quem são as mulheres, né? E a gente percebe que a carta de Tito, ele instrui sobre as mulheres maduras, mas hoje em dia tem muita mulher que não quer mais tomar essa posição de isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Fica com medo, né, da reação da outra se posiciona, colega. Às vezes não quer falar, eu não vou falar para não machucar, eu não vou falar para não ofender. E aí, às vezes, a gente precisa saber que algumas mulheres maduras precisam se posicionar. Sim, sim. Há momentos em que elas vão precisar assumir ali naquele lugar de destaque para poder instruir e direcionar. Porque há momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer e vem alguém com uma palavra ali sábia, né? Porque a maturidade lhe deu isso, essa sabedoria, e vai ali nos instruir naquilo que nós devemos fazer e nessa tomada de decisões. E o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está ali no comando da vida dessa mulher que tem essa experiência, enfim. Mas a senhora falou uma coisa que também me chamou a atenção. Às vezes a gente que tá de fora, e aí a gente vê lá um grupo de mulheres bem-sucedidas, às vezes empresárias, ou num Instagram muito bem elaborado, com fotos e tal, e a gente vê, poxa, mas aquela mulher é muito feliz, né? E na verdade a essência da felicidade não está o externo, mas está no coração, em Cristo, né? Quem está em Cristo Jesus. Mas assim, o que eu penso é que a gente, como
como ide do Senhor, a mulher mais madura, ela tem a missão de passar a sua experiência também para as mulheres mais jovens, muito e principalmente dentro da própria igreja, porque na igreja a gente vê um monte de mulheres que têm como referência apenas um pastor ou um líder de ministério, mas às vezes uma mulher que seja madura, que seja uma mulher de oração e de compromisso, de temor ao Senhor, ela tem uma base suficiente para chegar para uma mulher, para uma outra irmã e dizer assim, olha, vamos orar, vamos fazer isso, vamos enfim, jejuar, vamos ver o que Deus está falando contigo através da palavra. Então tudo isso, minha irmã, eu acho que esse é papel das mulheres também, né? Com certeza. Bom, e me diga mais sobre essa reunião mensal, essa reunião que vocês têm aí mensal. E qual seria, assim, o papel de cada uma de vocês nessa reunião? É levar mais um membro? É falar sobre a palavra de Deus? Provocativo, tá? Estou lhe provocando aqui. Esse projeto, ele surgiu no Sul, né? E a pastora Gardênia Palácio esteve lá e conheceu esse projeto, né? E ela pediu autorização para a idealizadora desse projeto lá, para trazer o projeto para cá. Então, foi ela, a pastora Gardênia Palácio, junto com essa idealizadora do projeto original, né, que trouxeram esse projeto Isabel para cá. Então, ela seria, assim, a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, assim. Sim. Ela está convidada, viu? Ela já está convidada para vir para cá, para o programa. Ela está convidadíssima para vir para cá. E aí, esse é um culto, né, de louvor e adoração a Deus, com ministração da palavra, onde o intuito é pregar a palavra, né, realmente, aquelas pessoas que ainda não conhecem. Né? Sim. Nós não temos, assim, eu e Eliane, um papel direto hoje no Projeto Isabel, né? Tem uma rede de mulheres, de pastoras que estão à frente disso, dessa liderança, né? Mas originalmente esse livro Somos Isabéis Mulheres que Geram era para ser feito somente com mulheres maranhenses. Sim. E por algumas questões foi necessário abrir para o Brasil todo. Então hoje nós temos capítulos de mulheres de vários estados do Brasil. Agora, assim, sobre essa questão da maturidade, né, e dessa rede realmente de cuidados, né, muito importante, assim, que nesse projeto Isabel existe isso. Sim. Né, existe essa rede de cuidados, de mulheres que apoiam mulheres, que ajudam mulheres, que caminham juntas, que dão suporte realmente. Esse é o propósito. Eu ligo assim, eu sempre tenho dito que a minha vida, ela tem sido, Deus me resgatou, e a nossa história, cada um se abrir aqui, a gente abrir o microfone, a gente vai falar sobre vários fatos que aconteceram ao longo da nossa vida, como vocês fizeram aqui. Mas assim, a minha mulher, eu tenho hoje uma mulher hoje crente em Jesus Cristo em casa. Ela leitora da palavra, mas não era assim. Eu, por exemplo, eu comecei a ir à igreja antes dela. Eu comecei a frequentar os cultos antes dela. E depois o Espírito Santo também tocou no coração dela, Jesus Cristo trouxe ela para dentro da igreja, e hoje, graças a Deus, eu levanto 4 horas da manhã, minha mulher está orando na sala de joelho. Então isso para mim, e eu até me emociono quando eu falo isso para mim é prova de que o Espírito Santo e Jesus Cristo, para Jesus não tem nada impossível. E quando ele quer, ele vai lá e resgata. Mas assim, a ajuda que as mulheres da igreja, dão a outras mulheres que às vezes têm problemas familiares com o marido, que não deixam que ela vá ao culto, que não deixam que ela fale de Jesus, que não deixam que ela ore no momento da refeição, antes das refeições, ou que ela leia a palavra de Deus no momento que ela queira orar. Então isso também faz parte da rotina da mulher, porque infelizmente a nossa sociedade é machista, né? E eu não estou levantando essa bandeira aqui para a gente discutir algo que não seja Cristo, né? Mas a gente precisa quebrar esses paradigmas. E as mulheres maduras, elas servem de um apoio. Às vezes o pastor, não dá para falar com o pastor todo dia. Não dá, o pastor está cheio de compromissos, às vezes o pastor está em aconselhamentos
familiares, etc., tá acompanhamento médico em alguém no hospital. As mulheres têm que tomar essa frente, esse protagonismo, né? Eu acho que toda igreja, toda vamos dizer assim, toda congregação devia ter um ministério feminino atuante para ajudar, porque é bíblico isso. Sim. É uma questão autoritativa. Mulheres mais velhas, cuidem das mulheres mais novas. Ensinem o que é o casamento. Olha, isso aqui é o primeiro momento, aquelas brigas. Honrar o seu marido. Olha, não vão em conversa mole de colega de universidade ou alguém aconteceu. Ou seja, isso é importante, minha irmã. Eu estou falando isso porque eu quero escutar de vocês que são mulheres que vivem isso na pele e que para mim é muito fácil falar. Né? E tem assunto que é assunto de mulher. Sim, não sim, é, Eliane? É verdade. Eu não vou conversar com meu marido, nem com meu pastor, mas eu vou ligar para Eliane. Sim. Amiga. Sim. Porque às vezes a gente quer espiritualizar tudo. É importante orar, jejuar e as disciplinas espirituais, sim, e ler a Bíblia. Claro que é. Mas às vezes é só um café. Não é terapia, mas é terapêutico. É só uma afirmação ou uma confirmação. Ouvir. Às vezes nem é para dizer, é só para ouvir. É verdade. Né? Que às vezes a mulher precisa desse espaço, desse ambiente seguro. Sim. Né? De conversar, de abrir realmente o coração, e aquilo realmente faz diferença. Sim, sim. Né? Colocar para fora. A palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Né? Então, existe um processo de cura nessa fala, nessa escuta ativa, né? Nesse apoio, nesse colocar para fora, nesse desabafar. Né? Realmente, às vezes, só precisa isso. E esse manual ele é tão completo. A Bíblia A Bíblia fala de tudo, sobre tudo. Eu sou suspeito a falar sobre a Bíblia, porque, primeiro, que a Bíblia, para mim, é autoritativa, inerrante, completa. Né? Ela é um remédio para tudo. Jesus Cristo, através da Bíblia, é a palavra. Jesus é a palavra. Verbo vivo. Então, resumindo, eu acho que a senhora foi bem sucinta no que a senhora falou. E é preciso que as mulheres comecem uma rede de relacionamentos bíblico. Né? E esse livro virou isso, né? Sim. Não, é Deus que faz mesmo. A gente até brinca que são conexões divinas. Como que uma mulher de São Paulo, outra de Recife, outra, enfim, de vários lugares se juntam para fazer um livro. E existe esse grupo ainda do livro, e a gente troca experiências, conversa, né? Compartilha e celebra as vitórias, assim, umas das outras, e virou essa rede, realmente. Sim, é a igreja, relacionamento. Né? É a igreja. É a igreja. Porque, na verdade, é o seguinte, eu vi um comentário essa semana de um pastor eu não sei se foi um pastor falou o seguinte, olha, perguntaram para ele, a igreja primitiva, a igreja na Europa, a igreja no Brasil é a mesma igreja. A igreja de Cristo é uma igreja só. Sim. É desde o início, desde que a senhora citou em Atos. Nós estamos vivendo Atos ainda. Nós somos a igreja. Continuação de Atos. Então nós somos, na verdade, Atos devia ser Atos do Espírito Santo nos apóstolos, né? Porque na verdade é o Espírito Santo que nos move a nossa caminhada cristã. Nós vivemos hoje nessa dispensação, né? Na dispensação do Espírito Santo, debaixo dessa nova aliança. Sim. Superior e de superiores promessas. E estamos aqui vivendo realmente esse evangelho de Cristo todos os dias. Por isso que me pergunto às vezes, irmã, quantos anos eu tenho. Eu falei, rapaz, eu não me interesso com minha idade, porque eu sou eterno. Nós somos cidadãos do pacto, né? Embaixadores do reino. E nós somos viventes do reino, então a nossa vida é eterna. Então nós estamos aqui a nossa vida aqui é como um simples, né, passageira, mas aqui vamos ter uma continuidade no Senhor, em Jesus Cristo. Amém, por isso. Minhas irmãs, é o seguinte, a gente falou sobre a autoestima aqui também, eu li esse livro essa semana, eu queria trazer uma dica para, além do Somos Isabéis, que eu já falei, eu trouxe para vocês hoje esse livro aqui, Autoestima, uma perspectiva bíblica. A gente fala muito sobre autoestima, mas nesses livros de autoajuda, né, que são livros aí meio que água com açúcar, 7 passos para não sei o quê, 30 dias para alcançar, não. Aqui está dizendo uma perspectiva bíblica. É um livro que é do autor J. E. Adams, né? Na verdade, esse livro é original
é um livro maduro de uma perspectiva bíblica. Então aqui tem textos fragmentados, falando sobre inteligência emocional, mas tudo com uma visão bíblica. É muito legal esse livro aqui, eu acho interessante para quem está nesse conflito aí de identidade ainda, né? Que eu acho que a maior estima que a gente tem foi lá na cruz, que Jesus salvou a gente, pagou nossos pecados e nos resgatou. Amém, aleluia, amém. Por isso. Meus irmãos, eu estou chegando agora ao final, mas antes do final eu tenho um bloco que diz, e se fosse ele? E se fosse ele é uma visão. Eu queria que Roberto colocasse aí a passagem de bloco. Na verdade, é o que Jesus falaria com esse contexto aqui, né? E trazendo para uma realidade feminina, e aí eu queria inverter um pouco os papéis. O que Jesus ele falará, né? Porque Jesus ele veio nos salvar, mas agora ele vem para um arrebatamento, né? Para um julgamento final. Quando ele vê esses papéis invertidos aí, minhas irmãs, vou começar pela irmã Eliane aí, que ela falou hoje de uma forma mais comedida, mas eu queria provocar ela. Esse papel que o homem está no papel da mulher e a mulher no papel do homem, o que Jesus, quando chegar aqui, ele vai falar? Na verdade, Jesus é onipresente, onipotente, sim, e onisciente de tudo, né? Ele sabe o que está acontecendo, mas é claro que é ilustrativo. Eu queria que a senhora desse a perspectiva, o que Jesus falaria quando encontrasse esse mundo virado de cabeça para baixo. Inversão aí de valores. Eu recentemente estava lendo os evangelhos, né? Sim. E aí, algo muito marcante nos evangelhos são a forma como Jesus falava e confrontava algumas mentalidades e sim, alguns pensamentos, né? Quando eles pensavam que Jesus faria algo, Jesus mostrava, não é desse jeito. Quando eles pensavam que alguém estava passando por algum tipo de sofrimento porque pecou, Jesus disse, não é por isso. Não é por aquilo, é por esse lado aqui. Então, Jesus ensinava sim, meio por palavras, né? Sim. Por parábolas. Sim. Jesus não dava ali um entendimento completo, mas sim, ele desconstruía a mentalidade de algumas pessoas. E eu acredito que hoje em dia, quando Jesus voltar, ele vai assim trazer esse tipo de confronto, porque nós acabamos que, em alguns momentos, a gente pensa que está fazendo certo sem estar fazendo, construindo algo sem estar construindo. Sim. E aí, talvez eu esteja enganada, mas vai ser um tempo ali de juízo e não vai ter mais como a parte que Jesus conversa com as virgens, né? Sim. Com as virgens prudentes, sim, e as nécias. E aí chega aquele ponto, porque muitas pessoas acham que conhecem Jesus. Sim. E aí, quando Jesus se encontra com aquelas mulheres, a resposta é muito sucinta, eu não vos conheço. Isso é importante. Porque perderam a referência, né? Estão com uma referência equivocada. E aí, Jesus, eu não vos conheço. E aí vai aquela parte de achismo. Eu acho que eu fazia isso, em teu nome eu fazia aquilo, eu profetizei. E Jesus, não, eu não vos conheço. Então, não vai ter tempo para justificativa. Se houver a oportunidade hoje de alguém, né, que está ali desenvolvendo um papel que Deus não chamou para fazer, para desenvolver, a oportunidade é agora de repensar, de colocar os seus pensamentos, alinhar suas atitudes à cruz de Cristo e tomar um posicionamento diferente, mudar e recalcular a rota, porque depois, quando Jesus voltar, não vai ter mais como ter justificativa alguma. Isso é importante, o tempo é agora. Sim. Não vou deixar, papai, eu vou passar o Natal para eu procurar uma igreja, procurar ler a Bíblia ou procurar saber mais de Cristo. O tempo, meus irmãos, é hoje, é agora, é nesse momento. Peguem a palavra de Deus, abram a palavra de Deus. Se vocês querem começar a ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, comece pelo livro de João, que é uma leitura que fala sobre Cristo, pessoa encarnada, entendeu? Então, para que a leitura... E procurem pessoas que sejam mais experientes na fé, né, minha irmã? E a senhora, e se fosse ele, se Jesus chegasse aqui... Estou aqui pensando, até me lembrei de um livro que fala em seus passos, o que faria Jesus? É uma pergunta difícil, viu, pastor? E como não foi combinado, sim, eu estou pensando sobre isso, mas é como a Eliane disse, o tempo de ajuste é agora, né? Sim.
em breve o Senhor voltará. E Sim. Maranata, que ele volte. Amém. Mesmo. Nós nos E rápido. Tomara que ele volte rápido. E nós nos encontraremos com ele na nuvem. Glória a Deus. Depois disso, enfim. Mas, como o próprio Senhor disse, que ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula a esta palavra, né? Então, esta palavra, ela já é completa, ela já é perfeita. Sim. Deus, ele não é um Deus de ânimo dobre. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Já falamos sobre isso hoje. E como ele instituiu que deveria ser o plano original, e essa vinda de Cristo foi para trazer de volta a humanidade a este plano original de Deus, né, de governo realmente sobre esta terra e de cumprir o propósito do Senhor aqui, então ele vai cumprir esse plano. O plano original de Deus é esse, e ele será cumprido. Então nós temos que ter conhecimento. Qual é o meu papel? O que é que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Porque a palavra do Senhor diz que existe um modo digno de viver, né? Então, vivei do modo digno da vossa vocação. Sim. É o que a palavra nos orienta. Então, nós precisamos conhecer, né? E conhecereis a verdade e sereis livres, né? Então, esse conhecimento da verdade é o que nos mantém livres, é o que realmente nos liberta e nos mantém seguros, né, no trilho da palavra de Deus. Amém. Eu acredito que é sobre isso. Bom, assim, eu vou aqui convidá-las, né, convidar as mulheres que participaram do livro Somos Isabéis. O convite está feito às mulheres que façam o próprio podcast de vocês. Sim. Eu acho que a nossa produtora aqui, ela foi criada por um propósito de Deus para atender exatamente esses chamados ministeriais. O programa Voz da Verdade é um chamado ministerial, é um projeto que foi criado para a gente propagar a palavra de Deus. Ele não tem nenhum viés financeiro, a gente não cobra nada. Os livros que a gente divulga aqui são doações ou livros que eu leio e trago para indicação, e se Deus permitir vai ser assim até o que ele queira e até quando ele volte, né? Então está aberto aqui a vocês, mulheres, para fazerem o podcast, para voltarem aqui no Voz da Verdade. Voz da Verdade, eu sempre explico, são vozes, independente da bandeira de igreja, que falam sobre a verdade. Amém. A verdade é Cristo. Amém. E essa será a nossa verdade eterna. Amém. E graças a Deus por isso. Queria que vocês fizessem as suas despedidas, não, que vocês vão voltar, vocês vão considerações finais. Eu queria que a irmã Eliane começasse e depois a senhora, irmã Anne, que me chamou de pastor por diversas vezes, talvez numa linguagem profética, mas eu ainda não sou pastor. Amém, mas enfim, se Deus quiser e se Ele se determinar, eu estou aqui para dizer assim, eis-me aqui, Senhor, e vai ser da vontade dEle e não da minha, né? Mas enfim, eu queria que a senhora fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fico muito feliz em conhecê-la. Quero dizer que a senhora é minha irmã em Cristo. Amém. Eu já lhe amava antes de lhe conhecer, porque Cristo, a Igreja de Cristo é amor, né? Então a gente está aqui abertos a críticas. Você que está aí, que queira curta o programa, que queira fazer algum comentário, pedir para temas, né, solicitar temas, eu acho que é importante que vocês façam aí as descrições. De 2026 nós vamos vir com novidades, né? Talvez o programa vá para uma emissora de televisão, estamos negociando aí um horário para que a palavra de Deus chegue mais adiante, e o nosso propósito, se for da vontade de Deus, será. Então, minha irmã, seja bem-vinda sempre, e que muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, muito bem acolhida, e nós somos gratos, né? Estamos aqui, nosso livro maravilhoso, com temas abençoadores, com histórias profundas daquilo que Deus fez na vida de algumas mulheres que tiveram a sua dor ressignificada,
que tiveram as suas experiências. Esse livro, o tema Somos Isabéis, Mulheres que Geram, pode dar a ideia de que é um livro falando sobre gestação, mas é muito mais profundo que isso. Sim. Porque a gestação aqui não é só a gestação física, sim, mas é tudo aquilo que nós desenvolvemos em Deus, tudo aquilo que nós construímos em Deus. Então aqui é a história de mulheres que estão gerando no Senhor. Amém. E aí o convite para algumas mulheres também que têm em algum momento ali alguma promessa de Deus e estão até adormecidas, né? Alguns sonhos engavetados, que possam orar para que Deus abra oportunidades para que vocês possam estar colocando para fora, expondo, né? Trazendo à tona aquilo que Deus colocou na vida de vocês. Amém. E eu sou muito grata por essa oportunidade, fico feliz de conhecer o nosso irmão abençoado. Obrigado. Minha irmã, deixa o seu endereço aí para a pessoa que quer comprar o seu livro, onde é que ele deve, ou um telefone, um WhatsApp, ou arroba. Nós temos a página no Instagram, Eliane Lopes, lá também tem o link com o livro, nós temos alguns exemplares ainda disponíveis. Eliane Lopes, tudo junto, né? Vai estar na tela aí. Tudinho. Arroba Eliane Lopes. Isso. Pronto. E aí é só clicar no link, já vai ser direcionado para o WhatsApp e eu mesmo faço questão de fazer a entrega do livro e dar aquele abraço caloroso. Muito obrigado pela sua presença. E mãe, foi um prazer conhecê-la primeiramente, é a segunda vez que a senhora vem aqui na produtora, o convite está feito, a bancada é sua aqui. É nossa. É do Senhor, na verdade. E aí a gente sempre diz que os caminhos do Senhor sempre levam, né? Sempre levam a um encontro de pessoas como nós, né? Que somos da família de Cristo, que estamos somos ramos naquela árvore naquela videira. Minha irmã, obrigado pela sua presença. Eu queria que a senhora fizesse as considerações finais e depois orasse para a gente terminar aqui nosso bate-papo. Queria agradecer mais uma vez, né? A Cletos Produções, ao programa aí Vozes da Verdade, na pessoa aqui do teólogo e profeticamente pastor, né? Márcio Fontinhas. E eu quero dizer que a gente tem outros projetos de escrita de livros em andamento e se você sentiu no seu coração, se o Espírito Santo comunicou isso ao seu coração, se você tem o desejo de escrever um livro, de escrever um capítulo, né, entre em contato comigo, né, será uma honra, será um prazer conhecer você. E a gente tem esse projeto em andamento, né, de coautoria, e a gente está aberto, né, a essas mulheres de Deus para que elas cheguem para somar conosco nesses novos projetos aí futuros. Vamos orar, né? De antemão já agradeço a todos pelo acolhimento. Foi uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Agradecer ali o pessoal da direção, dos bastidores, que fazem isso aqui acontecer também, né? Agradecer o nosso, ia falar dele, o Emerson. Está ali comportado. O Emerson está aqui nos dando a visita, né? A honra de estar aqui. Da sua visita. Para a glória de Deus também, o homem está aqui. Glória a Deus. Um adorador aí por excelência, como diz uma canção. Amém. Né? A senhora pode orar para a gente, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui nesse programa, Deus, Vozes da Verdade. Nós entendemos o teu chamado, o teu propósito e temos entendido a direção do Senhor. O Senhor tem nos apontado o destino e o caminho por onde devemos seguir. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, essa produtora, Senhor, esses canais de telecomunicação e que a Tua palavra, ela seja levada a muitas pessoas em muitos lugares, fazendo a diferença, fazendo aquilo para qual ela foi designada, Senhor. A Tua palavra é viva e ela é eficaz. E nós cremos que nós não estamos aqui à toa, nós somos direcionados pelo Teu Espírito Santo e nós estamos aqui em obediência à Tua voz. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade. Consagramos a Ti este programa, este podcast e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Exaltado seja o Senhor sobre nós e que
o Senhor nos livre de qualquer presunção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, nós conversamos aqui hoje do papel da mulher na caminhada cristã. A mulher cristã, ela não é definida pelo que o mundo diz, mas pelo que Deus declara sobre ela. Ele a chama de preciosa, escolhida, amada, capacitada. O Senhor vê cada lágrima, cada oração silenciosa, cada batalha travada no seu coração. Ele conhece o esforço dessa mulher, a dedicação e a fé, que só ele sabe medir, só ele consegue medir o sofrimento de cada mulher. Que cada mulher saiba que você não está sozinha. O Senhor vai na tua frente e te sustenta. Amém. A cada passo que você der. Amém. O Senhor te ama, minhas irmãs e meus irmãos, e nós também amamos vocês. Glória. Um grande abraço e até o próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Amém.